Olá, eu sou Nelson Silveira, diretor de comunicação da General Motors. A GM aqui na América do Sul, ela tem uma operação bastante grande, né? Nós temos três fábricas, né? Três fábricas de veículos no Brasil, além de uma fábrica de componentes, um campo de provas, que é o maior campo de provas do Hemisfério Sul, e um grande centro logístico que fica ali no interior de São Paulo, em Indaiatuba. E temos também, obviamente, a nova fábrica de motores ali em Joinville. Temos também uma fábrica importante na Argentina, em Rosário, e temos também nesse complexo industrial de Rosário fábricas de motores e transmissões. Temos também fábricas no Equador e na Colômbia, e, portanto, é uma organização bastante grande aqui na América do Sul. No total, nós temos na região, temos em torno de 18 mil colaboradores. Mogi das Cruzes é uma fábrica de estampados, né? Estampados é aquilo que no popular a gente chamava de lataria de veículo, né? Ela produz componentes inteiros estampados para alimentar as linhas de São Caetano e São José. Então, por exemplo, toda a lateral do veículo, o capô, a frente, ela produz todas esses conjuntos de estampados, né? Produz as latarias e monta, né, os conjuntos e já entrega os conjuntos prontos para eles serem utilizados na linha de montagem, na linha de fabricação de São José e de São Caetano. Não toda, mas uma parte importante de componentes é produzida ali. Tem outras coisas que são produzidas localmente em São José e São Caetano, porque além disso nós temos em São José, tanto em São José quanto em São Caetano, nós temos as fábricas de polímeros, que a gente chama. Então, tudo que leva polímero, por exemplo, para-choques e todas essas partes do veículo que são feitas de algum tipo de plástico, né, de polímero, elas são produzidas ou localmente ou na fábrica de São Caetano ou na fábrica de São José, né, para as demandas locais. Nós também temos estamparia em São José e em São Caetano. A fábrica de Mogi dá um suporte, né, para que a gente possa tornar mais eficiente as produções, né, das duas fábricas. Então, temos, sim, estamparias, inclusive a fábrica de São Caetano, ela foi totalmente renovada recentemente, né, você sabe, com aqueles novos investimentos, e a gente instalou um conjunto novo de prensas que são estado de arte em termos de prensa. Então, temos, sim, parte das estampas são feitas lá em São Caetano, mas tem algumas partes que vêm de Mogi. A pergunta é muito boa e realmente tanto o ano passado, isso começou no ano passado e continua, né? Mas tem sido provavelmente o período mais desafiador, né? Da história, tanto da história da GM quanto da história da indústria, quanto da história da humanidade, né? Porque eu acho que o planeta, pelo menos nesses últimos 100 anos, nunca viveu nada similar, né? Então foi um período realmente, eu diria, muito disruptivo, né? Em que muita coisa mudou. A gente começou a perceber e entender o que estava acontecendo, porque você sabe que a GM tem uma operação muito grande na China, né? Nós disputamos a liderança de mercado com as nossas várias marcas lá na China, então é uma operação gigantesca. Nós temos muitas fábricas lá na China. E a China foi o primeiro lugar a ser afetado por essa pandemia. E, portanto, as nossas fábricas na China foram as primeiras fábricas que fecharam em função da pandemia. E depois, mas digamos, no lado ocidental, né, e aí considerando a Europa, Estados Unidos, América do Sul, a gente começou realmente a sentir os efeitos mais no final de fevereiro e início de março, né, quando o vírus começou a chegar perto da gente, né? Então, aqueles problemas que começaram na China, né, já no final de 2019,
e entraram em 2020 já chegando, você se lembra, na Europa, janeiro, fevereiro de 2020, chegando na Europa, na Itália, e nos vários países ali da Europa Ocidental, começaram a entrar em lockdown e também sentir os efeitos mais intensos da pandemia. E nos Estados Unidos e no Brasil, isso chegou no início de março. Então, realmente, para nós aqui, no início de março, digamos que foi o momento em que a gente começou a entender o tamanho e a profundidade dessa crise, né? Tanto que na segunda semana de março houve uma decisão global da nossa CEO, a Mary Barra, no sentido de implementar na companhia globalmente um home office para todos os funcionários administrativos. Isso começou já no dia 16 de março. Então, eu diria para você, para a gente, o grande impacto aconteceu ali praticamente nas vésperas disso, no dia 13 de março, quando a gente recebeu a notícia, né, o anúncio desse home office a partir da segunda-feira seguinte, do dia 16, e nós estávamos às vésperas do lançamento mais importante do ano para a GM e para a Chevrolet, que era o lançamento do novo Tracker, né, um dos produtos mais importantes da nossa linha. E nós estávamos terminando de planejar e executar um lançamento presencial para cerca de 1.000 pessoas. Inclusive, você estava convidado para esse evento, você deve se lembrar. E da sexta-feira, dia 13, até a quarta-feira seguinte, dia 18, nós tivemos que transformar completamente um evento concebido para ser presencial, e um evento gigantesco, né? Seria ali no São Paulo Expo, né? Onde é realizado o Salão do Automóvel de São Paulo. Então, nós tivemos aí, em 5 dias, contando o final de semana, para transformar um gigantesco evento presencial no primeiro evento 100% virtual da história da indústria automotiva no Brasil. Então, eu diria que ali foi um momento de grande impacto que a gente entendeu, começou a entender o que estava acontecendo. Veja bem, a GM, como uma empresa global, enfim, uma empresa de mais de 100 anos, nós temos processos de gestão de crise muito robustos implementados. Nós temos treinamentos constantes em gestão de crise, nós temos processos de planos de continuidade de negócio quando defrontamos com crise, comitês de controle de emergências, quando temos alguma situação de emergência em alguma fábrica, em qualquer lugar do mundo. Então, existem já processos robustos implementados na companhia para fazer face a qualquer tipo de crise. E sempre que acontece qualquer coisa específica, nós já temos, então, através desses processos, né, nós já temos pessoas das várias áreas que lideram, né, esse processo de gestão de crise dentro da companhia. Então, digamos, reunir um comitê de crise é quase que instantâneo. Na hora que a gente precisa, nós temos um call tree, que a gente, através de telefone ou WhatsApp, ou mesmo presencialmente, se for necessário, a gente já se mobiliza e se reúne em questão de minutos. Isso é uma coisa quase que instantânea, porque esses processos já estão instalados, né? No caso dessa pandemia, foi um processo gigantesco, eu diria. Nós tivemos vários comitês operando ao mesmo tempo para endereçar várias situações. Por exemplo, nós tivemos um comitê com aquelas áreas que estavam diretamente envolvidas nesse lançamento do Tracker, né? Então, juntos, né, principalmente liderados por comunicação, né, relações públicas e marketing, nós imediatamente nos mobilizamos para, junto com as agências, ter essa transformação, né? Então, isso foi uma coisa quase que instantânea a partir do momento que a gente entendeu que o Estado também ia entrar em quarentena, né? O governo do Estado decretou quarentena a partir de segunda-feira, dia 16 de março do ano passado. Então, nós imediatamente entendemos que a gente teria que fazer esse desafio de transformar a operação do evento numa operação totalmente digital. Isso também aconteceu quando você pergunta, por exemplo, do lado da produção. Nós colocamos os administrativos todos em home office a partir de 16 de março. E, na sequência, já começamos a discutir com os sindicatos, porque, obviamente, os sindicatos e todo mundo preocupado com essa questão da saúde dos colaboradores. E nós começamos já, naquele mesmo momento, a discutir, através da nossa área de labors, né, de relações trabalhistas, RH, manufatura, a discutir a situação das fábricas, né, e dos nossos empregados da produção. E tivemos também que tomar, junto com os sindicatos, né, nós tomamos
a iniciativa de paralisar a produção e começamos a buscar alternativas, né, para poder fazer frente a essa situação. Então, nós lançamos mão, naquele momento, de uma série digamos, de ferramentas, né, para poder fazer frente à situação, porque imagina você colocar mais de 15 mil pessoas em casa, né, parando de trabalhar de um dia para o outro, né? Então, nós lançamos mão de banco de horas, de férias coletivas, depois tivemos quando esgotamos esses instrumentos nas primeiras 2 semanas, digamos, nós, enquanto estávamos em férias coletivas, já começamos a discutir o layoff, tivemos discussão de redução de salário. E o interessante é que, nesse processo todo, o papel da comunicação foi absolutamente fundamental, né? Porque como é que, quer dizer, você coloca as pessoas em casa e como é que você, primeiro, engaja as pessoas nessa discussão, porque tudo isso tem que ser discutido com o sindicato e aprovado em assembleia, né? Então, a transformação digital, ela foi absolutamente acelerada nesse processo, né, Marco? Então, tudo aquilo que a gente já vinha vivendo, né, a gente já vinha usando muitas ferramentas digitais, a comunicação estava se tornando muito digital já há alguns anos, mas aquilo que a gente esperava que fosse levar mais 5 anos para acontecer, acabou acontecendo em 3 meses. Então, por exemplo, do lado da comunicação interna, nós tivemos um trabalho enorme de transformar as nossas ferramentas, que eram ferramentas mais analógicas, em ferramentas totalmente digitais. Uma coisa que foi muito útil nesse processo, por exemplo, foi o WhatsApp, né? Nós começamos a usar muito o WhatsApp para comunicar com os empregados, com os funcionários, né? E nos comunicarmos entre os comitês também. O WhatsApp foi uma ferramenta que se tornou muito útil. Nós também usamos sistemas digitais, por exemplo, tanto para divulgar as iniciativas que a gente estava fazendo junto com o sindicato para poder preservar os empregos, né, e garantir a saúde e segurança dos empregados. Quer dizer, você teve todo um trabalho de comunicação para dizer para as pessoas: fiquem em casa, tomem as medidas de higiene necessárias, lavar a mão, usar álcool gel, enfim, permanecer com distanciamento social, usar máscara, enfim, todas as medidas importantes, né, para a gente poder evitar o vírus. A gente teve todo um trabalho de comunicação usando várias ferramentas digitais, entre elas o WhatsApp, e-mail, sites, etc. e tal, para poder atingir os empregados e mobilizá-los nesse sentido dos protocolos de segurança. E também para atualizá-los em todas as discussões que estavam acontecendo em relação a como ia ficar a situação, né? Quer dizer, o que a gente ia fazer para poder fechar as fábricas preservando os empregos, né? Sem demitir os funcionários, né? E foi o que nós fizemos. Nós fizemos uma grande negociação com o sindicato, depois com os empregados de layoff, estabelecemos assembleias virtuais, né, usando plataformas digitais, estabelecemos plataformas, assembleias virtuais, e conseguimos tanto engajar os empregados quanto aprovar todas essas medidas virtualmente. E interessante que, assim, o nível de engajamento dos empregados foi absurdo. Nós tivemos aí assembleias aprovando layoff, enfim, aprovando essas medidas todas, com a participação maciça de praticamente quase todos os empregados participando, né? E com aprovações que chegaram perto de 100% nas nossas várias operações. Então, foi muito interessante como isso aconteceu e como a comunicação, né, foi fundamental nesse processo, né, de todos os lados, né? Não, pelo contrário, viu, Marco? Eu acho que a demanda da comunicação, de um modo geral, ela cresceu muito. Até porque, né, Marco, hoje, no mundo digital, é muito difícil você separar comunicação interna e comunicação externa. Nós temos as duas áreas dentro da companhia, uma colega minha, a Selva Carvajal, que é a líder de comunicação interna, eu cuido da comunicação externa, mas nós trabalhamos absolutamente integrados. Os times trabalham absolutamente alinhados e integrados. Porque hoje o que você fala para o empregado é público, né? Não tem como você esconder. Todo mundo tem WhatsApp, todo mundo está nas redes sociais, enfim. Não tem como você fazer uma mensagem que fique circunscrita dentro de um círculo fechado de fábrica. Isso, quando você passa uma mensagem, na hora
essa mensagem se torna pública, né? Então, esse alinhamento é absolutamente fundamental. Então, ao mesmo tempo em que você tinha todo o trabalho de comunicação interna para poder manter a força de trabalho em casa e engajada, para conseguir explicar para todo mundo o que estava acontecendo, para conseguir fazer com que todo mundo entendesse que seguir os protocolos de segurança, de higiene e segurança eram fundamentais para que as pessoas se preservassem do vírus, enfim, isso tudo foi fundamental do lado da comunicação interna. E do lado da comunicação externa, foi fundamental porque a indústria ela foi muito importante, né, no combate ao Covid. Ela tomou iniciativas de suporte e combate ao Covid muito importantes. Por exemplo, a GM foi convidada pelo Ministério da Economia, desculpa, para liderar uma força-tarefa de conserto de respiradores aqui no Brasil. Você se lembra disso? Nós tínhamos aí um número, milhares, né, de respiradores danificados nos hospitais espalhados por todo o Brasil, e o nosso gerente de inovação, o Carlos Sakuramoto, ele foi convidado pelo Ministério da Economia para formar essa força-tarefa e liderar essa força-tarefa para consertar respiradores. E aí envolveu várias companhias, né, várias empresas, tanto automotivas quanto de vários outros setores que se engajaram nessa iniciativa, inclusive empresas aéreas, ajudando no transporte, na logística, de buscar e entregar, enfim. Teve um movimento solidário muito grande das empresas, liderados aí pelo nosso profissional, pelo nosso executivo da GM, para fazer isso. E nós, só para você saber, só esse projeto entre março e entre abril, né, quando começou, e agosto, nós recuperamos e devolvemos mais de 2.000 respiradores em perfeitas condições para hospitais em todo o Brasil. Então, isso tudo teve que ser suportado, obviamente, pela comunicação, porque nós tínhamos que contar essa história para a sociedade para que os hospitais disponibilizassem esses respiradores, né? No primeiro momento, quando isso saiu, a gente recebia ligações, mensagens, e-mails dos hospitais dizendo: é verdade isso realmente existe, vocês podem confirmar para a gente? Então, nós fizemos todo um esforço de comunicação, e isso saiu até no Jornal Nacional, né? Enfim, as mídias divulgaram muito, isso daí teve um grande esforço de comunicação que nós lideramos também, para contar essa história para a sociedade e fazer com que a sociedade se engajasse. Foi através da comunicação que nós conseguimos reunir um número enorme de empresas na Força Tarefa, e foi através da comunicação que nós conseguimos fazer essa mensagem chegar aos hospitais, empresas de logística, etc. e tal, e conseguir recolher esses respiradores e entregar de volta. E foi através da colaboração, né, dos nossos empregados e dos empregados de várias empresas, né, que participaram dessa força-tarefa. Veja bem, naquele momento que estava tudo fechado, nós tínhamos um grupo grande de colaboradores, né? Por exemplo, na nossa fábrica de São Caetano, em São José, em Gravataí, no campo de provas, em várias das unidades nossas espalhadas pelo Brasil, nós tínhamos colaboradores indo todos os dias e trabalhando voluntariamente para consertar esses respiradores. Então, foi um grande esforço coletivo que aconteceu, né, que funcionou em função de uma boa comunicação. Então, para a gente ver como a comunicação foi super importante, né? Eu diria que a pandemia ela acabou não que a comunicação sempre teve um papel importante, quer dizer, você sabe que uma empresa que não tem a comunicação no core do seu negócio, dificilmente vai prosperar, ela certamente vai fracassar. Então, a comunicação é fundamental para qualquer marca, para qualquer negócio. Mas eu diria que a comunicação nunca foi tão valorizada como ela passou a ser durante a pandemia, quando o mercado, as empresas, quando todos entenderam que a comunicação era fundamental. O que aconteceu? Se você se lembrar, no começo da pandemia, houve o primeiro momento em que os hospitais começaram a ficar abarrotados de pacientes, foi a primeira coisa que faltou, o primeiro insumo que faltou foram os respiradores, porque muita gente passou a necessitar da ventilação mecânica, né, em função da severidade da doença, e não havia respiradores para todo mundo. Então, a gente começou a ter notícias, né, de hospitais em vários locais do país que não tinham, chegavam lá 10, 12, 15 pacientes e não tinham respiradores para todo mundo. Então, tinha gente que estava começando a perder a vida
por causa da falta de respiradores. E aí nós temos, obviamente, essas interlocuções com os vários governos, né? O nosso gerente de inovação, o Carlos Sakuramoto, como eu disse, ele é um cientista, um professor muito ligado à sociedade, é muito conhecido também, e faz vários trabalhos, né, na área de inovação. Ele que liderou todo o processo de transformação das nossas fábricas na América do Sul em fábricas 4.0, né? Então, ele tem muita interlocução com entidades científicas, com o governo, etc. e tal. E naquele momento em que estava havendo essa sinalização da dificuldade de termos respiradores, porque o que acontece? Estavam faltando respiradores e não tinha respirador para comprar no mercado, né? Você se lembra que teve vários problemas nesse sentido. E o Sakuramoto, em conversas com os órgãos federais, né, com o Senai, com o Ministério da Economia, levantou-se essa possibilidade. Poxa, vamos identificar, porque certamente existem, né, respiradores que estão danificados nos vários hospitais pelo país. Vamos identificar isso, engajar esses hospitais, trazer esses respiradores para as nossas fábricas e para as fábricas de quem mais se juntou ao processo e consertá-los, né? Então, digamos, foi uma corrente do bem, né? Por isso, foi uma força-tarefa mesmo, em que vários se juntaram, né? O Sakuramoto liderou isso de uma forma impressionante. Ele é muito bem relacionado, inclusive com os pares de outras empresas do mercado, e a gente começou a receber, quando a gente começou a comunicar isso, eu, meu time, a gente recebia diariamente contatos de interessados, né? Eu participo aí de vários grupos, né, de comunicação, tanto através da Mega Brasil, Jornalistas e Companhia, da Berge, enfim, e diretores de comunicação de outras empresas começaram a fazer contato. Nelson, queremos participar disso também. E aí a gente começou digamos, a conectar todo mundo que estava interessado para fazer esse negócio andar. E isso se transformou num projeto sensacional, né? Muito bacana. Então, funcionou por essa corrente do bem que se formou, né? Naquele momento. A nossa organização, Marco, aqui na América do Sul, ela é muito integrada. Então, todas as áreas têm seus times nos vários países. Nós temos time de comunicação no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no Equador, no Chile, enfim, em todos os países onde nós operamos, nós temos times de comunicação, né? E nós trabalhamos de uma forma muito integrada. E não foi só para a pandemia, isso já acontecia antes, né? A gente, toda a nossa estratégia de comunicação é desenvolvida em conjunto. A operacionalização da comunicação é feita pelos times em cada país, mas a estratégia é alinhada regionalmente, entendeu? Então, nosso trabalho aqui no Brasil, do nosso time, em termos de regionais, é exatamente de liderar esse alinhamento estratégico. Então, tudo que é estratégico, nós discutimos juntos e alinhamos, né? E aí as equipes em cada país executam operacionalmente o que é mais importante e adequado a cada mercado. E a pandemia, na verdade, ela impactou todos os mercados. Esse período que eu te falei em que a gente ficou parado, nós ficamos parados no Brasil, na Argentina, no Equador, na Colômbia, em todos os países, né, em que a gente tem operações industriais. Então, isso coincidiu. Quando o vírus chegou na América do Sul, ele espalhou rapidamente por todo o continente, né? E nós usamos, na verdade, assim, não foi nenhuma novidade, né? Como a gente tem esse trabalho já totalmente alinhado, eu diria que a gente não teve nenhuma dificuldade de fazer esse alinhamento também de comunicação. Então, nós fizemos todo esse trabalho muito integrado. Nós também tivemos conserto de respiradores nas nossas fábricas na Colômbia e no Equador. Nós também tivemos iniciativas similares na nossa fábrica na Argentina. Nós fizemos, por exemplo, outra coisa que nós fizemos, além dos respiradores, em 30 dias nós desenvolvemos e implantamos uma fábrica de máscaras dentro da fábrica de São Caetano. Foi uma coisa toda... Ninguém podia imaginar, como você cria, né, do nada, do zero, e implanta uma fábrica de máscara dentro de uma fábrica de automóveis, né? Isso aconteceu e levou exatamente 30 dias, desde o início do projeto até a fábrica funcionando, operando dentro de São Caetano, né? Só para você ter uma ideia, qual que foi a ideia disso? A gente tanto produzir máscaras, né, para proteção dos nossos funcionários quando voltassem ao trabalho, quanto para a gente poder auxiliar aí as comunidades onde nós estamos inseridos em toda a região, né? Eu digo não só o Brasil, em todos os países da região. Então, desde
desde o final de abril, quando essa fábrica começou a operar, até agora, nós já doamos mais de 500 mil de máscaras, se você tem uma ideia, para comunidades, né, que necessitavam, né, disso. Nós doamos para sindicatos, nós doamos para fornecedores nossos que precisavam de ajuda. Enfim, nós fizemos uma grande distribuição de máscaras, né, por toda a América do Sul. Só para você ter uma ideia, além de máscara, nós doamos quase 15 mil EPIs, né, óculos e luvas, principalmente, também para as equipes de saúde, né, para autoridades e equipes de saúde nos vários países onde a gente opera. Nós doamos mais de 8 mil cestas de alimentos, higiene e limpeza também para comunidades necessitadas, né, onde a gente opera, e também fizemos uma ação especial para taxistas. A gente sabe, né, que esse segmento dos taxistas foi duramente, brutalmente impactado, né, pela pandemia, quando tudo estava parado, e nós fizemos essa ação social junto a essa categoria que estava muito necessitada naquela época e distribuímos também muitas cestas para taxistas. Enfim, nós fizemos todo um trabalho social, né, que foi liderado pelo nosso Instituto General Motors, né, que é o braço social da GM, a poder atender essas comunidades onde a gente está inserido. Aí uma coisa que eu esqueci, nós também pegamos, como nós estávamos todos em casa e as operações paradas, os carros das nossas frotas, né, que a gente tem nos vários países da América do Sul, nós emprestamos esses carros para autoridades locais, para utilização pelas equipes de saúde, para transportar medicamentos, desculpa, para transportar pacientes, para transportar equipamentos. Então, a nossa frota não ficou parada na fábrica, ela foi emprestada para as autoridades de saúde de vários municípios onde nós temos operações, na América do Sul toda, para poder atender essas necessidades básicas que existiam naquele momento. Desde 1991, quando eu quando eu comecei a trabalhar na Folha de São Paulo. Tá. E desde o início na verdade, desculpa, no final de 1990, quando comecei a trabalhar na Folha de São Paulo, acho que foi outubro de 90, uma coisa assim. Desde março de 2001 foi quando eu entrei para a GM. Eu fiquei 11 anos em jornais diários, eu trabalhei na Folha de São Paulo bastante tempo, trabalhei um período no Diário do BBC e trabalhei um período longo também no Jornal do Brasil, você sabe disso. E em março de 2001 eu fui contratado pela GM. Eu acho que foram muitas vezes, né? Porque assim, a gente passou por muitas crises, né? Seja no jornalismo, eu diria que o meu ponto de inflexão do jornalismo para o outro lado do balcão foi num momento de dúvida, porque depois de 11 anos eu subi rapidamente na carreira, me tornei editor, depois voltei a ser repórter especial no Jornal do Brasil, eu fui repórter especial de economia aqui na sucursal de São Paulo, e no final, aí depois de mais de 4 anos no JB, o jornal já vinha com sérias dificuldades financeiras, estava atrasando o salário e tal. Digamos, aquele foi o meu momento de inflexão, em que eu pensei, poxa, será que eu quero continuar realmente na carreira jornalística? Os jornais não tinham, as empresas jornalistas não tinham plano de carreira, a carreira era muito cheia de sobressaltos, você trocava, por exemplo, o diretor de redação, o editor-chefe, e aí mudava toda a equipe. Então, era um cenário muito incerto, muito inseguro no jornalismo. Então, ali foi a minha decisão, por exemplo, o primeiro ponto de dúvida e a minha decisão de ir para o mundo corporativo, né? Quando calhou de eu receber esse convite da GM, porque eu estava exatamente nesse momento em que eu estava questionando a minha carreira como jornalista. E na trajetória na GM, nós passamos já por muitas crises, né? Enfim, você sabe que eu passei um período longo aí na Europa, né? Eu fui no final de 2005 para Portugal, e fui com a missão de fechar uma fábrica, né, que nós tínhamos perto de Lisboa. Então, foi um ano dificílimo, né, em que vários momentos eu pensei, puxa, como é que eu vou me virar no meio disso tudo? Imagina você indo para um país diferente, embora falasse a nossa língua, quase, né, porque o português de Portugal é um pouco diferente do português do Brasil. Então, eu tive que aprender a falar e escrever português de Portugal, né? Foi uma experiência nova também, né?
Mas imagina você num país novo, com a tua família, num lugar que você... Eu tinha ido lá uma vez só, nem conhecia Portugal direito, obviamente. Imagina você chegar com a missão de fechar uma fábrica, né? E no dia que eu cheguei em Portugal, eu fui para Portugal em setembro de 2005 e comecei esse trabalho até o final do ano, voltei no final do ano para cá, peguei minha família e no dia 2 de janeiro de 2006, eu me mudei com a família para Portugal. E no dia 3 de janeiro, quando eu cheguei em Portugal, era um domingo, no dia 4, segunda-feira, saiu a notícia um furo do Automotive News da Europa, dizendo que a GM estava planejando fechar a fábrica de Zambuja. Ou seja, no dia que eu cheguei com a família em Portugal, desaba sobre a minha cabeça a notícia de que a gente pretendia fechar a fábrica. E daí em diante, eu não tive mais sossego, né? Você pode imaginar que foi um ano e meio quase de batalha para conseguir fazer aquilo acontecer. Então, são vários momentos, né, Marco? São vários momentos de crise. Eu posso citar também o Chapter 11. Eu trabalhei, eu fui líder na Europa para o Chapter 11 da GM, né? Você se lembra, em 1º de junho de 2009, a GM entrou em falência nos Estados Unidos, teve todo um processo de reorganização. Eu fiz parte do time que liderou esse processo na Europa, então nós trabalhávamos uma equipe global muito pequena e era um trabalho absolutamente sigiloso. Então, eu estava em Zurique, num escritório, em que só eu e mais 4 ou 5 pessoas de todo o escritório, inclusive o presidente da GM Europa, sabiam do que estava acontecendo, porque as outras pessoas... Então, os meus colegas de comunicação não faziam a menor ideia do que eu estava fazendo. Então, na situação, imagina, você trabalhar intensamente, eu trabalhava, para você ter uma ideia, teve na véspera do Chapter 11, eu trabalhei 5 dias e noites sem dormir, nos últimos dias de maio até o dia 1º de junho de 2009. Foram 5 dias e 5 noites sem dormir. Eu não sei nem como eu consegui fazer isso. Mas, enfim, imagina você trabalhando intensamente, muitas horas por dia. Eu trabalhava muito mais do que os meus colegas de escritório, em função desse projeto, e eu não podia contar para ninguém. Então, imagina o desafio, né, de você vencer uma situação dessa em que você não pode contar para as outras pessoas, ou compartilhar, ou desabafar com as outras pessoas. Então, assim, esse foi outro grande desafio. Enfim, foram vários desafios, né? Agora, esse desafio insólito e inusitado, que é o desafio da pandemia, né? Então, acho que tem vários momentos na minha vida, na minha carreira, que eu enfrentei realmente esses grandes, né, desafios, né, em que a gente para pensar o que eu vou fazer, né? Eu acho que uma das coisas mais impressionantes que eu vi nesse sentido, nesse período, foi a capacidade de resiliência dos nossos colaboradores, do time, de todos os colaboradores. É uma coisa absolutamente inacreditável. Eu diria que a resiliência foi um dos fatores mais importantes para fazer com que a gente conseguisse atravessar esse período e com sucesso, né? Porque foram tantos desafios e a cada dia a gente acordava com um desafio novo, né? Desde o início da pandemia, e essa capacidade, né, de sermos resilientes foi o que nos ajudou a atravessar esse processo e chegar até aqui. Outra característica, né, que eu comentaria é algo que a gente sempre exercitou dentro da GM, que é o que a gente chama de teamwork, né, essa capacidade e disponibilidade de trabalhar em time. Nós já temos essa perspectiva de trabalhar em time já há bastante tempo na empresa, e eu diria que essa disponibilidade, esse espírito colaborativo das pessoas, né, de trabalhar em time e de colaborar e ajudar com as outras pessoas para as coisas darem certo, também foi outra característica fundamental. Se eu pudesse destacar, eu acho que eu destacaria essas duas coisas, a resiliência e o espírito colaborativo, a capacidade da gente trabalhar de forma eficiente em time. Porque se não fosse isso, né, Marco, como é que depois de um ano operando em home office, a gente conseguiria ter atingido os resultados que a gente teve? Só para te exemplificar, nós estamos em home office desde 16 de março do ano passado.
ou seja, vai fazer um ano, né, de home office, e no ano passado nós tivemos os melhores resultados dos meus 20 anos de comunicação da GM. No ano passado nós tivemos os melhores resultados de comunicação, de reputação, de tonalidade positiva de cobertura, de tamanho, né, de share de cobertura da GM e da Chevrolet nesses 20 anos. Então, eu acho que foi a resiliência e esse espírito colaborativo, né, que nos ajudaram, né, a inovar, a sermos criativos, a entendermos a transformação digital e passarmos a operar de uma forma eficiente nesse contexto digital e conseguimos atingir esses resultados e chegar até aqui. Eu acho o seguinte, eu tenho um certo cuidado em falar em avanço ou evolução, porque eles pressupõem a gente trabalhar com uma cronologia, né? E eu acho que no decorrer da história você tem experiências e momentos importantes, né? E é difícil você dizer que isso é melhor do que aquilo, né? Eu acho que tudo tem que ser contextualizado historicamente, né? O que eu poderia dizer em relação a isso para você é que nós já vínhamos, você sabe muito bem, a gente tem discutido isso há anos, né, nos congressos Mega Brasil, enfim, todos os eventos que vocês lideram, a gente já vem, vocês sabem que eu sempre colaboro com vocês, com artigos, palestras, enfim, discutindo essa questão da transformação digital, e o que eu acho é que a pandemia acelerou essa transformação digital. Aquilo que a gente imaginava, e aí tem dados de pesquisa, tá? Por exemplo, e-commerce. O crescimento previsto para o e-commerce em 5 anos aconteceu em 3 meses, entre abril e junho do ano passado. Isso estou falando de dados concretos de pesquisa, né? Então, tem uma série de coisas que se transformaram e que a gente previa a gente já imaginava que isso ia acontecer. A digitalização, né, das coisas já vinha acontecendo. Só que nós somos forçados, de certa forma, pela pandemia, a nos tornarmos 100% digitais do dia para a noite, né? Então, digamos, essa transformação ela foi acelerada pela pandemia. E aí nós começamos a usar nosso espírito colaborativo, nossa criatividade, nosso espírito de inovação para entender, usando, né, a experiência que a gente já tinha nesse processo de transformação digital acumulado anteriormente, para poder entender e rapidamente mudar e construir novas formas de se comunicar, né, tanto internamente quanto externamente, com os vários públicos, com os nossos vários stakeholders e principalmente com nossos clientes, né? Então, eu diria que foi provavelmente um dos períodos mais inovadores e criativos da história, porque nós nos vimos praticamente levados, né, a buscar soluções totalmente inovadoras, né, e que nos ajudassem a continuarmos totalmente engajados, né, ou até aumentarmos o nosso nível de engajamento com todos os nossos stakeholders, né, e inclusive com o nosso público consumidor.